Fala, meu povo lindo! Como vocês estão? Todos bem? Tá chegando a hora, galera. Aquele momento que a gente acha que não sabe mais nada. Aquele momento que a gente acha que esqueceu tudo que estudou. Aquele momento que começa a bater o desespero, começa a dar dor de barriga todo dia. Galera, normal. Isso acontece. Saibam que esse sentimento de achar que não sabe mais nada, de achar que esqueceu tudo. Salve, Douglas! Que esse sentimento ele é normal, galera. Muito comum. Mas, boa noite, Christian. Mas, embora seja um sentimento comum, né? Esse de que a gente esqueceu de tudo, que a gente não está lembrando mais nada, sabe que muitos de vocês que estão aqui estão preparados já e nem sabem, na verdade, que estão. Acham que não, né? Mas estão preparados sim. Vocês estudaram bastante. No momento certo, o conteúdo vai aparecer. Vocês vão ver, isso vai acontecer com vocês, isso aconteceu comigo. O professor me falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu me lembro como se fosse hoje. Lá em 2004, quando eu passei no concurso da Força Aérea, né? O professor falou isso para mim. Eu tinha falado para ele, professor, acho que eu não sei mais nada, cara, esqueci tudo. Ele falou, não, cara, tu estudou pra caramba, tá tudo aí dentro. Só tem que conseguir superar aqueles minutos iniciais que você vai estar nervoso, respirar, grifar palavras de comandos, de questões para você se acalmar, começar pela prova que você mais tem facilidade, né? Eu sempre gostei de português, então começava sempre com português. Por quê? Porque ao começar a acertar questões, eu ficava mais confiante, todo mundo fica mais confiante. Então daí você consegue passar por aquele momento inicial de nervosismo, se você começar por uma prova que você tenha mais aptidão. Beleza? Então hoje, galera, a gente vai falar sobre redação oficial, tá bom? Principalmente entendendo como a banca enxerga esse conteúdo. A Fundatec teve pouquíssimas questões de redação oficial, mas a gente nota pelas características desse concurso e pelas características da Fundatec que não haverá aprofundamentos. Então a gente precisa tomar cuidado com o básico, tá? Então a gente vai começar primeiro a falar sobre o que é redação oficial, de uma forma geral, né? Depois a gente vai falar sobre os atributos da comunicação, da redação oficial, e vamos falar sobre a estrutura dos documentos oficiais. A gente tem que falar um pouquinho sobre ofício, sobre correio eletrônico, sobre memorando, etc. Tá bom? Esse conteúdo, ele Christian, um conteúdo totalmente teórico. Então, é um conteúdo que você tem que cuidar da sua memória recente. Como assim? Tem que decorar algumas coisas. E o bom, gente, que hoje é quinta-feira, a prova é domingo. Então, o melhor momento para falarmos sobre redação oficial é justamente esse, que é quando você está bem pertinho da prova. É claro que muitos de vocês não aguardaram essa aula para estudarem, com certeza. Muitos de vocês já assistiram a várias aulas do YouTube, eu não tenho dúvidas. Muitos de vocês já leram e releram a apostila, que está bem resumida, porque não adianta a gente colocar muita coisa na apostila também, porque senão eu vou e coloco, por exemplo, o manual inteiro da redação oficial para vocês. Mas não é o caso. Tá bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que foi feita pelo nosso outro professor de português, o professor Fabiano. É um arquivo bem bom, que resume bem. E claro que a partir desse arquivo eu vou trazer algumas observações para vocês, beleza? Todos me ouvindo bem? Tudo bem aí? Vamos começar? Let's dali. Vamos lá. Sônia, Vivi. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Brunão. Brunão sempre com a gente, né, Brunão? Vamos lá. Vamos compartilhar essa telita com vocês aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, gente, esse arquivo foi criado pelo Fafá, nosso outro professor de português. Então, eu vou aproveitar, né, com a devida permissão do Fafá, já falei com ele, nós vamos usar esse arquivo para a gente falar sobre redação oficial.
Então, gente, o que acontece? Prestem muita atenção aos conceitos, tá? Para que serve a redação oficial? Redação oficial é uma forma de comunicação que é feita, né, que são normas, né, utilizadas pelo governo em todas as esferas. Provavelmente vocês aprenderam isso no direito constitucional, com o Carrão. Né? Você tem a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Em todas as esferas, elas são, no momento da sua comunicação, elas devem respeitar essa norma, né, que é chamada redação oficial. Então, você tem aqui alguém que comunique, né, algo a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. Isso aqui é um processo, né, isso aqui é um processo comunicativo. Então, para a redação oficial, né, quem comunica é o serviço público. Então, pode ser um ministério, o ministério ele é da esfera federal, né, são os ministérios. Pode ser uma secretaria, que normalmente é da esfera estadual / municipal, departamento, divisão, etc., beleza? O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão, né, que comunica. Beleza? Então, é claro, se é o Ministério da Defesa, tem que o conteúdo, né, o assunto, ele vai ter relação com a segurança. E assim sucessivamente, né? O destinatário dessa comunicação é o público, né, ou inclusive uma instituição privada. E aqui tem o primeiro detalhe, galera, preste atenção para esse pequeno detalhe aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no slide. Consigo. Vamos lá. Essa primeira observação, galera, que eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Olha só. Vamos lá, aqui, ó. Muita gente não vai se ligar e vai achar que a redação oficial ela é feita para comunicação só entre a esfera pública. Cuidado, olha só. Essa comunicação, o destinatário pode ser o destinatário, quem recebe a informação, né? Quem recebe a mensagem. Pode ser um serviço público, um setor público, mas pode ser um setor privado também, gente. Aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Um setor privado, galera, beleza? É que eu estou usando o PowerPoint, aliás, o PDF não tem costume de fazer anotações. Mas voltando para cá, muito cuidado, porque pode ser uma instituição privada também, ou outro órgão de outra entidade pública. Cuidado. O setor público ele pode sim emitir um ofício, por exemplo, para uma entidade privada, para uma empresa, por exemplo. Beleza? Agora, um setor público ele não pode se utilizar de um meio não oficial, não é regulado pela redação oficial, para envio para uma entidade privada, embora seja uma entidade privada. Ou seja, repito, atenção. O primeiro probleminha, galera, a primeira coisa que eu notei assim, que eu criaria uma questão, né? Essa questão da mensagem poder ser encaminhada para setores privados também, beleza? Então é isso. Isso aqui, Christian, cheira a um verdadeiro ou falso. Cheira, tem cheiro de questão, tá? É verdadeira a informação de que a redação oficial só se dá para a comunicação entre órgãos públicos? Muita gente vai achar que é verdadeira. Beleza? Ou de outros poderes. Galera, quais são os poderes que a gente tem previstos na Constituição? Quais são os 3 poderes? Isso é muito importante, porque depois a gente vai falar inclusive sobre a forma de comunicação, a forma de tratamento entre esses poderes. Quais são os 3 poderes que a gente tem, galerinha? Que muito provavelmente vocês viram lá em direito constitucional. Exatamente. Eu tenho o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é composto, né, normalmente são eletivos, né? O poder executivo normalmente é eletivo. Se baseia normalmente, a base do poder executivo é nas eleições. Então, são os governadores, são os prefeitos, é o presidente. O legislativo, você tem a Câmara dos Deputados, né, que, por exemplo, né, e o Senado Federal, que vão criar as leis, e o judiciário, poder judiciário que vai julgar as leis, vai julgar, né, a aplicação dessas leis.
que serão aplicadas pelo Executivo. Beleza? Então, são esses os poderes. Então, a comunicação entre os poderes, ela se dá por meio da redação oficial também. Beleza? Vamos lá. Então, gente, é importante considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento para que ele seja adequado. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos, nos expedientes oficiais, decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. Então, gente, a finalidade, né, ela vai estar normalmente explícita no assunto do documento. E isso é muito importante para você entender, né, o porquê daquele documento ter sido criado. Beleza? Então é isso. São os poderes da República em comunicação, ou mesmo as entidades públicas se comunicando com entidades privadas. Então, esses atos são atos oficiais, né, galera? São atos oficiais, são atos de ofício, né? Aqui entendidos como atos de caráter normativo que estabelecem regras para a conduta dos cidadãos ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicas, que só é alcançado se, em sua elaboração, for empregada a linguagem adequada. Aí, gente, linguagem. Isso aqui a gente vai ouvir muito falar sobre a linguagem adequada, beleza? Linguagem adequada. Então, você vai ter que usar, obviamente, a linguagem culta, beleza? Não se esqueçam que existe uma diferença, aliás, é muito importante que vocês saibam a diferença entre linguagem culta e linguagem coloquial. Uma é antagônica à outra, né? A linguagem culta e a linguagem coloquial. A linguagem coloquial é a linguagem mais flexível, né? Uma linguagem mais flexível. Beleza? Não existe a linguagem sendo usada de forma flexível, tá? Em documentos oficiais. Cuidado, galera, eu já vou adiantar aqui para vocês o seguinte. Cuidado que a gente tem o correio eletrônico. Você sabe o que é o correio eletrônico, né? Muito fácil de identificar. O correio eletrônico, ele é um e-mail, beleza? Então, você vai ter o correio eletrônico. O correio eletrônico, galera, ele é usado, ele é considerado um documento oficial também, tá? Ele se enquadra dentro da redação oficial como documento oficial também. Agora, eu não posso, embora o correio eletrônico ele seja flexível na sua forma, olha só, isso aqui já é uma dica que eu já estou antecipando, tá? Embora ele seja flexível em sua forma, né? Ele é flexível, ele é mais flexível do que um ofício, por exemplo, que ele é mais fechado em sua forma. Beleza? O ofício, ele é rígido. Na sua forma, tá? Na sua forma. Beleza? Já o correio eletrônico, ele é mais flexível em sua forma. Por que eu estou falando sobre isso? Galera, porque embora o correio eletrônico seja flexível em sua forma, o correio eletrônico, ele não pode ter linguagem coloquial também. Entenderam? A linguagem, olha só, cuidado, a linguagem não é flexível. Isso aqui chama questão, Christian. Pede questão aqui. A linguagem do correio eletrônico tem que continuar sendo culta, embora o correio eletrônico se apresente com uma forma mais flexível. Tá bem? Uma estrutura, forma ou estrutura, galera. Se fala muito isso em redação acadêmica. Forma ou estrutura mais flexível. Belezinha? Vamos lá. Tá, então aqui o que é o conceito, né, de redação oficial. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público, em todas as suas esferas, cuidado, porque eu já vi questão dizendo que só é uma comunicação entre o poder executivo, só entre o poder legislativo. Não, o poder público de uma forma geral.
redige comunicações oficiais e atos normativos. Beleza? Vamos lá. Outro detalhe que eu já vi no verdadeiro ou falso. Por isso que a redação oficial, galera, ela tem o seu manual sendo atualizado periodicamente. Por quê? Cuidado com essa afirmação aqui, povo. Muito cuidado com essa informação aqui. Olha só. A redação oficial não é necessariamente árida. Árida é seca, né? Um ambiente árido, um ambiente seco, né? Sem a criatividade, enfim. E contrária à evolução da língua. Cuidado, porque a gente tem uma tendência, galera, quando a gente está estudando esse conteúdo de redação oficial, e talvez alguns de vocês não tenham estudado ainda, e o que é um baita de um erro, a gente tem uma tendência a achar que ela é super rígida, que ela não... Não, galera, ela não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Beleza? Então ela tem que mudar em decorrência de certas mudanças. Claro que ela é rígida, mas ela não é totalmente rígida. Beleza? Então aqui a gente começa a ter palavrinhas que aparecem muito. Clareza. A palavra clareza vai aparecer bastante, galera. A palavra clareza aparece muito, né, das comunicações dos órgãos públicos. É importante lembrar que a redação oficial pode ser dirigida ao público em geral, o que eu já falei para vocês, né? Isso aqui é muito provável que tenha uma questãozinha sem aprofundamento, sem nenhuma surpresa idiota. A Fundatec não tem esse costume, né? São questões mais genéricas mesmo. Beleza? Então, há uma instituição privada, então pode ser instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, né? Então, por seu caráter público, ela deve se comunicar correta e claramente, é claro, né? Isso aqui é óbvio, com a totalidade da população. E por isso adota-se uma unidade de expressão que facilite a compreensão dos textos oficiais. Então, vão apresentar uma unidade de expressão. Seja qual for, agora, gente, vem uma palavrinha aqui importante. Seja qual for o expediente, quem aí estudou redação oficial, quando eu falo em expediente, do que eu estou falando? Seja qual for o expediente, do que eu estou falando aqui? Professor, é igual ao quartel, o expediente é aquele tempo que eu fico dentro da unidade, das 9 às 5. O que é o expediente, galera? Para vocês que já estudaram esse conteúdo, o que é isso? Galera, expediente, ninguém estudou, ninguém lembra, ninguém viu? Não? Ai, meu Deus, a prova é domingo, beberes. Matheus. Bruno. O que é expediente? Galera, expediente, eu vou resumir com as minhas palavras aqui, que expediente são os tipos de documentos. Tipos de documentos, meu povo. Como assim, professor? Como assim? Como assim? Como assim, cara? Como assim? Você tem o ofício. O ofício é um expediente. Você tem correio. Eletrônico. Correio eletrônico também é um tipo de expediente. Beleza? Sacaram? Então, essa unidade de expressão, a forma de se exprimir, as palavras, né, na linguagem culta, essa unidade, ela permanece, seja qual for o expediente. Agora, vocês acham que não é possível cobrar de vocês somente a significação ou o significado da palavra expediente? Sim. São os tipos de documentos. Beleza? Os tipos de documentos. Sacaram? Isso aí, vamos lá.
Então, como eu falei para vocês, meus maravilhindos, meus futuros brigadianos, que não devem se esquecer do prof no momento que eu for parado numa blitz. O prof às vezes bebe um gorozinho. Então você tem que liberar o prof, tá? Não sejam estúpidos com o prof. Olha aqui. Expedientes oficiais. Os expedientes são os documentos oficiais. Ótimo, Bruno. Nos documentos oficiais, você vai ter uma estrutura que deve ser respeitada. Introdução, desenvolvimento e conclusão, como toda e qualquer redação, né? Que está intimamente ligada à sua forma de apresentação. Então, essa estrutura é pré-estabelecida. Então, cada tipo de expediente vai ter uma estrutura pré-estabelecida. Beleza? O texto do documento oficial deve seguir a seguinte padronização de estrutura. Nos casos que não seja usada para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura. Gente, olha só, eu já vou adiantar uma coisa para vocês também. Ó, no caso, não seja usado para encaminhamento de documentos. Tem um tipo de comunicação que se chama encaminhamento. Gente, eu vou resumir da forma como eu, ao estudar, entendi o que significa esse encaminhamento. Encaminhamento, vamos supor que é como se fosse um envelope. E dentro dele vai estar o ofício, que aí sim ele vai ter uma estrutura. O mero encaminhamento, olha só, são documentos de mero encaminhamento. O nome que a redação oficial dá é esse, mero encaminhamento. Pô, ele é só para encaminhar, é um mero encaminhamento. Como se fosse um envelope, e dentro dele vai estar um documento oficial, né, que aí vai seguir uma certa estrutura. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir. Introdução. Então, na introdução, você vai ter o objetivo da comunicação. Quem aí fez Enem, redação para o Enem, sabe que a introdução é o momento que eu apresento o tema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa analogia. Aqui é como se eu apresentasse, né? São apresentações. Beleza? O objetivo da comunicação. E aí você não vai ter esses tenho a honra de, tenho, olha só, tenho. Sabe por que não, gente? O tenho ali é primeira pessoa. Tá? O órgão público, ele não fala em primeira pessoa. Por quê? Porque você tem um princípio, um atributo da redação oficial, que nós vamos ver quais são os atributos ou as características, que é o princípio da impessoalidade. Que princípio é esse? Não só princípio, galera. Isso aqui é um atributo também. Guardem esses dois nomes, por favor. Princípio e atributo. Então, é um princípio. Só deixar mais fino isso aqui. Princípio. Atributo. Princípio, atributo, tá? Um dos princípios ou atributos da redação oficial é o princípio da impessoalidade. Inclusive, para quem fez o simulado, eu coloquei isso lá no simulado. Aquela questão que eu coloquei no simulado é uma questão que eu criei, né? Como todas elas. E é uma questão que eu pensei em criar daquela forma. Por quê, galera? Matheus, a Fundatec, você já deve ter percebido que ela sempre vai trazer um texto e as 10 questões envolvendo aquele texto. Eu não acredito que a Fundatec trará um ofício para você interpretar ou para tirar questões. Vai trazer um texto normal. Vai trazer, por exemplo, uma notícia. Vai trazer um artigo de opinião. Vai trazer um texto expositivo. Um texto atual. Então, eu acho que a questão sobre redação acadêmica vai ter alguma vinculação com o texto.
E por ser um texto normal e não um texto oficial, que será posto para vocês na prova de vocês, o que eu, Thiago, acredito? Eu acredito que ele vai relacionar aquele texto que não é oficial com o texto oficial. E pedindo para você identificar naquele texto que não é oficial as características da redação oficial. Como assim, Thiago? O que você está falando, viado? Estou falando o seguinte, que o texto oficial, ele não pode ter pessoalidade, e a pessoalidade se apresenta muito quando eu tenho a primeira pessoa. Tiago, eu não estou entendendo o que é pessoalidade. Pessoalidade, galera, é você trazer as tuas impressões para a sua mensagem. As tuas opiniões. As tuas opiniões. A tua forma de enxergar o mundo. E a redação oficial não é assim. Ela tem que ser impessoal. Porque ela representa uma entidade, não uma pessoa. Beleza? Então, esse bizu aqui é bastante importante. Você não vai usar a primeira pessoa. Beleza? Vamos lá. Você não deve utilizar, né? Não é uma característica, não atributa a pessoalidade. Então, gente, aqui eu faço as apresentações, a apresentação do texto, né? Trago o objetivo. E no desenvolvimento, galera, como o próprio nome já sugere, o que eu vou fazer no desenvolvimento? Thiago, eu vou desenvolver. Isso é óbvio, né, demônio? Mas o que ele faz? Qual o objetivo? Ele faz assim, cara. Ele vai detalhar, né? Vai trazer o detalhamento. Beleza? Um detalhamento. Beleza? Aí, se o texto tiver mais de um detalhamento, eu vou detalhar, então eu vou ter que ter mais parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Cada detalhamento vai estar em um parágrafo de desenvolvimento. São os aspectos básicos, por enquanto, tá, gente? E a conclusão, né? O que você vai fazer na conclusão? Olha só. Na conclusão, você vai afirmar. Na verdade, você vai reafirmar. Vai ratificar. Beleza? O assunto, o que está sendo pedido, o que está sendo informado. Tá bom? Como se fosse uma retomada. Tá bom? Isso aí. Mais algumas características, né? A introdução deve iniciar com a referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa de documentação tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação. Então é sempre a mesma coisa, galera. O motivo, por que está sendo tratado, o que está sendo tratado ali? Esse motivo está na introdução. O detalhamento está no desenvolvimento. Beleza? Desenvolvimento. Se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Que são as explicações, os aprofundamentos. Vamos lá. Agora a gente tem algumas, eu vou chamar isso de formalidades. Algumas formalidades. Alinhamento. Vocês estão tendo aula de informática. Justificado. Justificado, né? Que é o quê? Que é em bloco. Beleza? Espaçamento entre linhas. Simples. Não é espaçamento duplo. Beleza? Aqui as mais. Isso aqui é chato, tá, galera? Eu vou passar com vocês isso aqui. Eu passo esse arquivo para vocês darem uma papeirada, porque isso é teoria pura. Espaçamento entre parágrafos. 6 pontos a cada parágrafo. Tá? Esses 6 pontos, galera, você fechou um parágrafo, vou colocar a introdução aqui,
Aqui é o desenvolvimento. Aqui é a conclusão. Você abriu o parágrafo aqui, começou a falar, veio para cá, continuou falando, beleza? Falou, e falou, e falou, e ponto. Fechou o parágrafo, esse espaçamento aqui, ó, é de 6 pontos. Você dá um espaço maior para começar o parágrafo. Pode opinião técnica usando a primeira pessoa? Exatamente. Você não pode trazer pessoalidade, trazer opiniões pessoais, tá bem? Mas, Bruno, a Fundatec não vai aprofundar, sabe? Fica tranquilo. O foco vai ser na impessoalidade, numa forma geral. Numeração dos parágrafos. Gente, isso aqui é importantíssimo, olha só. Então, se eu tiver 2 parágrafos, você não vai ter numeração. Como assim, professor, numeração? Assim, ó. Eu vou começar aqui. A introdução, parágrafo 1. Desenvolvimento, parágrafo 2. Na verdade, só vou ter 2 parágrafos, introdução e conclusão, por exemplo. Eu não vou precisar detalhar aqui no meu ofício. Tá? Valeu, Bruno. É para realmente a gente não ficar se empolgando muito e aprofundando muito. Pelo bem de vocês mesmo. Mas foi uma ótima pergunta. Vou abrir o parágrafo, vou escrever aqui, né? Escrevo, continuo na outra linha, escrevendo, continuo escrevendo e assim vai. Aí fecho, ponto. 6 pontos aqui. Inicio outro parágrafo, normal. Tá? E aí fechei o texto. Tá? Ponto. Já vou falar sobre vocativos, sobre datas, sobre o tipo de documento, sobre o timbre. Calma, isso aqui é só a base. Se você tiver 2 parágrafos, ele não é numerado. Agora, se você tiver 3, vai ser assim, ó. Aqui antes do parágrafo em si, antes dele ser aberto, eu vou ter numeração. Número 1, número 2, número 3. Abre espaço e começo. Abre espaço e começo. Se ele tiver mais do que 3 parágrafos, tá? Uma teoria, porra, chata, eu sei, mas precisa saber, tá? Precisa saber. Outro detalhe chato que precisa saber, a fonte. A fonte, cara. Servidor público, o dia todo com terno, aquele sovaco fedendo CC. Aquela suvaqueira, CC. CC de sovaco, né? Ou de Charlie Chaplin. O nome de Charlie Chaplin era Carlito. As fontes são Carli ou Carlito. É uma bosta? É uma bosta. Pode cair? Pode. Muita gente vai acertar? Muita gente vai acertar. Porque isso aqui, qualquer professor de redação acadêmica vai falar isso pra galera. Talvez a galera não crie esses idiotices que eu criei, que o servidor público fede CC. Tá? Fede CC. Uma suvaqueira, rapaz, aquele terno lá, né? Mas, professor, nem todo servidor público usa terno. Não. O demônio é só para você lembrar do CC. Né, ô idiota? Babacão. Beleza? Corpo do texto. O tamanho, 12 pontos. Citações, 11 pontos. Notas de rodapé, 10 pontos. 12, 11, 10. Beleza? Gente, o corpo do texto é onde vai o texto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Citações recuadas, é que dentro do texto eu posso citar alguém. Citar algum outro texto. Aí ela tem que ser menorzinha, tá? Inclusive entre aspas, normalmente, a citação. Vai ser com 11 pontos. Tamanho da letra, né? Da fonte. Isso aqui, gente, é a fonte. Tá? Tanto o tipo da fonte, que é CC, suvaqueira, né? Cheiro de caatinga, que é o Calibri, Carlito. Beleza? E as notas de rodapé ficam lá no rodapé embaixo com alguma observação. Então, como são pequenininhas, 10 pontos. 12, 11 e 10. Beleza? Esses símbolos aqui, gente,
Símbolos não existentes nas fontes indicadas, pode-se utilizar as fontes symbol e widgets. Que merda é essa, Thiago? É que tem alguns símbolos, isso aqui é pouquíssimo usado em redação oficial. Como assim, Thiago, alguns símbolos? Galera, tem, por exemplo, o símbolo do pi no Word. Algumas fontes, a Calibri e a Carlito, não tem esses símbolos. Aí você tem que procurar uma outra fonte. Aliás, tem que usar uma dessas duas fontes aqui, symbol, Windex. É uma bosta esse conteúdo? É. Precisa estar atento? Precisa, porque a Fundatec ela vai perguntar se é verdadeira ou falsa a afirmação de que o texto, o corpo do texto, deve ser feito, né, deve ser criado com a fonte 12. Aí é uma merda, tem que saber. Tá? Não acredito que a letra E caia, porque isso aqui é um detalhamento. E como eu falei para vocês, a Fundatec não costuma detalhar. Porém, eu acredito que a fonte, que muita gente vai acertar, eu acredito que a fonte, né, saber qual é a fonte usada, isso vai ser requisitado para vocês. Beleza? Que vocês saibam qual é a fonte utilizada. Belezinha? É isso aí. Vamos lá. Linguagem, né? Como eu já falei para vocês, é algo muito lógico, que é o quê? Padrão culto formal. Linguagem culta. Gente, termos usados que eu já vi em provas. Linguagem. Linguagem objetiva. Beleza? Ou seja, não pode ser linguagem subjetiva. Tá bem? Não pode ser linguagem subjetiva. Vou colocar aqui uma traço aqui. Não pode ser linguagem subjetiva. Da mesma forma, olha aqui. Linguagem denotativa. Não pode ser conotativa, né, gente? Professor, não lembro o que é conotação. Conotação é figurado, gente. Sentido figurado, do corno, cornotativo. O cara fica enfeitando demais, colocando muitos enfeites, vai ser corno. Denotativo é o D de dicionário. Sentido estrito da palavra, exato, sem sentido figurado. Então, essas terminologias, galera, elas podem acompanhar. Quando o conteúdo, quando a questão cobrar a linguagem dos expedientes oficiais. Expedientes, mesmo que documentos, né, Brunão? Em razão de seu caráter público e sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso padrão da norma culta. Isso aqui é uma coisa clara, né? Gramática formal, emprego léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. O que é léxico? Léxico é uma quantidade boa de palavras, sinônimos. Tá? Então, gente, cuidado com correio eletrônico. Letícia, cuidado com correio eletrônico. Correio eletrônico, embora seja flexível em sua forma, a linguagem, ela é ainda assim uma linguagem rígida. Então, eu não posso, mesmo sendo o e-mail, né? Eu não posso escrever assim, ó. Por quê? Eu não posso. Beleza? Mesmo sendo um e-mail. Aí, gente, detalhe importante também. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. É um detalhe. Você não vai precisar colocar assim, ó, mesóclise, por exemplo, palavras difíceis. Não. É até mesmo o contrário. É a objetividade. Então, eu não preciso ter complexidade. Isso até é ruim.
A complexidade é um atributo que não existe na redação oficial. Inclusive, pode cair. Complexidade não é o caso, porque eu preciso ser objetivo e mais simples possível. A gente pode imaginar como é a redação oficial, eu preciso ter linguagem rebuscada. Linguagem rebuscada, galera, barra erudita. Muita gente vai, caramba, rebuscada sim, porque ela tem que ser rebuscada. Não, povo, não, tá aqui uma questão, ó. Não, ela não tem que ser rebuscada. Erudita, né, que é a linguagem, ela tem que ser culta. E linguagem culta não quer dizer que há somente pessoas que escrevem difícil, né? São da linguagem culta. Não é isso que quer dizer. Beleza? Não é isso. Não é isso mesmo. O uso padrão do culto não significa pegar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário, né? Claro que não. Figuras de linguagem serão sempre a base do sentido conotativo. Beleza? E aqui fala sobre o dicionário, né? Até porque o D do dicionário é o D de denotação. Beleza? Muitas possibilidades de questão aqui, ó. Muitas possibilidades. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. Olha aqui, galera. Isso aqui vai matar vocês. Não é o padrão oficial da linguagem, não é isso. É o padrão oficial dos documentos. A linguagem, ela tem que ser culta só. Eu não tenho que seguir o mesmo padrão. Como assim, Thiago, eu não tenho que seguir o mesmo padrão da linguagem? Isso aqui, gente, o padrão oficial é dos documentos. Ou os expedientes. Tá? A linguagem, ela só tem que ser culta. Tiago, não estou entendendo. Ela não tem que ser um padrão? Não, um padrão seria assim, começar sempre com bons dias. Não, não tem um padrão da linguagem, entendeu? A linguagem só tem que ser culta. Tem que usar a norma padrão. A regra de ortografia, a regra de concordância. Sacaram? Cuidado. Cuidado. Isso aqui, ó, se eu coloco, cara, se isso aqui cai, existe propriamente o padrão oficial da linguagem. A galera vai colocar que é verdadeiro. É o padrão oficial da estrutura dos documentos. Beleza? Da estrutura dos documentos. Sacaram? Cuidado, olha aqui, ó. Cuidado. 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 Guerra avisada, morre quem quer. Vamos seguir. Aqui, gente, os princípios que regem a redação oficial. Gente, o manual antigo chamava de princípios mais, tá? Aqui a gente vai também chamar de atributos. Ah, tá. Tá bom, Bruno. Bruno, o que eu estava dizendo é o seguinte. A redação oficial
não vai estabelecer um padrão oficial da linguagem, ou seja, um padrãozinho de palavrinhas que você tem que usar. Não, ela só te obriga a usar a norma padrão, não um padrão de linguagem específico. O padrão oficial que se tem é quanto à estrutura dos documentos e expedientes. Então, eu dei um exemplo aqui de Bons Dias, que era como se eu estivesse dizendo o seguinte, cara, a redação oficial vai estabelecer como você deve iniciar a frase. Não, isso não existe um padrão oficial da linguagem em si. Sim, a norma padrão, entendeu? A norma padrão, as regras de ortografia, né, as regras de concordância e assim sucessivamente. Beleza? Por nada, Bruno. Então, como eu estava falando para vocês, aqui a gente tem os atributos, beleza? Os atributos. Esses atributos são chamados também de princípios, galera, de princípios, beleza? E esses princípios são muito importantes, porque caem bastante, nossa, muito, mas caem muito mesmo. Atributos e princípios. Então, eu vou acrescer algumas coisas aqui. Eu vou colocar uma sigla aqui do lado. Olha só. Flico. Flico. O que é isso, Thiago, que você está querendo inventar aí já? Lembrando que são princípios, né? Vou mostrar para vocês. Formalidade. Que está aqui, né? Que é o mesmo que padronização. Cara, eu não tenho dúvidas, Bruno, que aqui está uma questão. Porque, cara, isso aqui é o que mais se cobra em concurso público sobre redação acadêmica. Aqui, a linguagem. Que linguagem que se espera? Gente, que linguagem que se espera aqui? Linguagem. A norma padrão. Linguagem culta. Né? O I, gente. Impessoalidade. Beleza? Impessoalidade. Aqui, galera, importante, ó. Coesão e coerência. Galera, coesão e coerência. O que isso significa, meu povo? Um texto coeso é aquele que tem classes de palavras que ajudam a ligar as partes desse texto. Por exemplo, elementos de coesão. Vou colocar aqui nesse canto. Elementos de coesão. Exemplos de elementos de coesão. Os pronomes. Quando você coloca assim, ó, nesse sentido. Por quê? Porque esse pronome, ele liga o que está antes, traz para cá. Então, isso aqui é coesão, como se fosse a costura do texto. Aí você diz que isso aqui é um pronome demonstrativo, lembrando, né? Isso aqui é coesão. Aí você coloca assim, ó. Em soma, vírgula. Isso aqui é coesão, porque pega o elemento anterior e soma e liga. Isso é coesão. Então, isso é um dos atributos. Tem que ter coesão no texto. São as palavras que ligam. Ao invés de repetir a palavra, trazer um sinônimo, isso é coesão. Beleza? Isso aí. Aí é o seguinte, coerência, galera, está no campo das ideias. Opa, ideias não tem acento. Caiu o acento. Ideias. O texto tem que ser coerente. Aí não é a forma, não são as palavrinhas que ligam, sim as ideias que se ligam entre si. Beleza? Essa palavra aqui, galera, concisão. Concisão. Povo, resumindo, o que significa concisão? Cara, cai muita questão
em concurso. Usando essa bendita dessa palavra. Desculpem, concisão. O texto conciso é aquele texto que não é enorme, ao contrário de texto enorme. É um texto, quanto mais, deixa eu pensar, econômico, vou colocar, acho que é a palavra, econômico. Como assim, Thiago? É um texto que não gasta muito? Enxuto. Ótimo, Bruno. Enxuto. Então, essa característica, você não deve ter 3 páginas em ofício. Não deve, pode até acontecer. Mas ele tem que ser conciso. Ele tem que ser sintético. Beleza? Tá aí a concisão. Aqui, galera, clareza, que é o mesmo que objetivo, né? E objetivo. Que é quase sinônimo de objetivo. A gente pode trazer algumas diferenças aqui, galera. Clareza é sem enrolar. Sem enrolar. Claro, né? Claro. Por isso que palavras difíceis, né? Palavras difíceis não são sinônimos de palavras cultas. Ou, aliás, não são sinônimos de linguagem culta. Beleza? E o objetivo está dentro disso que eu falei para vocês. Então, gente, cuidem que tem os atributos, né? Cuidem. Os atributos ou princípios. Olha só, atributos, princípios. Que tipo de questão? Dentre as alternativas, assinale aquela que não apresenta um atributo da redação oficial. Aí, qualquer coisa que não esteja dentro dessas palavrinhas do flico, tá errado. Beleza? Esse nível de linguagem aqui é a linguagem culta, né? Mesma coisa. Tá bem? Tomem cuidado. Belezinha? Então é isso. Aqui a gente vai falar um pouco sobre cada uma dos elementos. Poxa, a impessoalidade aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês. Ausência de impressões individuais de quem comunica. Da impessoalidade, de quem recebe a comunicação, com 2 possibilidades. Caráter pessoal do próprio assunto tratado. É preciso ressaltar que, como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de impessoalidade, sem interferência de opinião. Então, aquele texto, galera, que eu coloquei no simulado, ele era um texto que era recheado de pessoalidade. Recheado de pessoalidade. Beleza? Bastante pessoalidade. Isso não é característica do texto de uma redação oficial, regido, né, pela redação oficial. Não é. Bem? Além disso, a formalidade e padronização, beleza? Das comunicações. Então, isso aqui está ligado à estrutura. A estrutura, né? Estrutura. Beleza? Concisão. A gente já viu o que é concisão, né? Concisão. Eu preciso ter concisão. Eu preciso ter a concisão. Que eu falei para vocês. Transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras
Isso é concisão. Cara, as questões vão envolver isso daqui, galerinha. Fica relaxado. Leia isso com calma. Saiba que isso vai cair. Né? Entenda o que é concisão. Entenda o que é coerência. Entenda o que é coesão. Não confunda concisão com coesão. Tá bom? Nível de linguagem, que é o quê? A norma culta. Norma culta. Claro, né? Beleza? Agora, galera, cuidado com esse detalhezinho aqui. Pronomes de tratamento. Beleza? Pronomes de tratamento. Antes de a gente falar especificamente sobre cada um sobre eles aqui, vou falar para vocês o seguinte. Todo pronome de tratamento vai ser conjugado na terceira pessoa, vai ser conjugado como o pronome de tratamento você. Tá? Você é um pronome de tratamento. Então, Vossa Excelência é o mesmo que você. Então, Vossa Excelência estáis cansado? Não, não, não. Vossa Excelência, você está. Tá? Concordância é essa. Beleza? Essa é a concordância. Mas eu vou fazer assim. Eu tenho que separar certos pronomes de tratamento específicos. Então, galera, para chefes, para presidentes, né, ou chamados chefes, né, dos poderes, eu tenho que usar Vossa Excelência. E aí, para quem que eu uso Vossa Excelência? Eu uso Vossa Excelência para presidente da República, vice-presidente, os ministros, governadores, vice-governadores, os oficiais generais, né, que é o brigadeiro, por exemplo, secretários executivos dos ministérios e demais ocupantes de cargo de autoridade especial, secretários de Estado, dos governos estaduais, prefeitos, Vossa Excelência. Tá bem? Porém, atenção para o que eu vou falar agora. Eu não sei se isso pode cair, mas eu tenho que tomar esse cuidado. Atenção. O que acontece, gente? A gente teve um decreto. Deixa eu só fazer uma colinha aqui e ver qual é o decreto, tá? Um decreto, aqui, achei. Decreto presidencial 9.758 de 2000, de 2019. Foi até o Bolsonaro que fez esse decreto. Ele fez o seguinte: para o Poder Executivo, ele tirou Vossa Excelência. Beleza? Ele colocou tudo como senhor. Senhor Presidente da República, senhor Vice-Presidente. Tá? Esse decreto, ele extinguiu Vossa Excelência. Tá? Mas o Vossa Excelência é o que aparece na redação oficial. Beleza? Então, só tome cuidado, porque vá que tenha algo fazendo referência a isso, vocês têm que saber, tem que ter ciência disso. Mas, se não fizerem referência ao decreto, vale Vossa Excelência para o Poder Executivo, para os chefes, né? Dos chamados de chefes do Poder Executivo. Tá bem? Os poderes legislativos, deputados, senadores, o ministro do TCU, os deputados estaduais e distritais, conselheiros, presidentes das câmaras legislativas e municipais, são chamados de excelência também. Isso aqui continua, tá, gente? Isso aqui mesmo com decreto, com ou sem o decreto, isso aqui continua valendo, após decreto. É chato? É chato. Beleza? Poder Legislativo. Gente, vocês não vão ver aqui vereador. Vereador é poder legislativo da esfera municipal, para quem não sabe. Mas vereador não é Vossa Excelência.
Tá bom? A não ser o presidente da Câmara Legislativa. O presidente da Câmara dos Vereadores eu vou chamar de excelência. Tá bom? Isso aí é o vocativo. Você sabe o que é o vocativo? A gente estudou o vocativo, né? Ele vem assim, ó. Vírgula, porque eu estou chamando a atenção da autoridade. Estou chamando a atenção da autoridade. Beleza? Então, aqui, ó. Do Poder Judiciário, quem são tratados como excelência? Os ministros dos tribunais superiores, membros de tribunais, juízes. Os juízes são sempre Vossa Excelência. E auditores da Justiça Militar. Tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Eleitoral, TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, todos os tribunais. E os juízes são chamados de excelência. Esses aqui também continuam. Mesmo após aquele decreto, porque aquele decreto foi do Bolsonaro, então foi aquele decreto aqui, esse decreto foi um decreto do Executivo. Do Executivo. Beleza? Decreto do Executivo. Tá bom? E as demais autoridades, senhor senador, aí vem o nome do senador, senhor ministro, senhor juiz, senhor governador, beleza? Na verdade, aqui tem um equívoco aqui, hein, galera. Governador, né? Deixa eu só voltar aqui para o executivo. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Não, é isso mesmo. Secretário de Estado dos Governos Estaduais, é isso mesmo, está certo. Vamos lá. Senhor governador. Governador, eu uso senhor também. Beleza? Na verdade, Poder Executivo, a gente vai incluir tudo com o senhor. Tá bem? Vamos focar que a sua memória recente vai fazer você lembrar disso no domingo. Aqui os atributos, né? Clareza, compreensão imediata, objetividade, diretamente ao assunto, sem redundância, olha aqui, ó, sem redundância, conciso, mínimo de palavras, coesão e coerência, falei para vocês, né? A diferença. Impessoalidade também. Formalidade, a padronização, né? Formal, certas regras da forma, inclusive forma de tratamento, né? E uso da norma padrão. Juiz está como senhor ali e no outro como excelência. Não. Juiz é excelência, João. Bem observado. Não. Excelentíssimo senhor. Tem que colocar excelentíssimo antes. E tá errado isso aqui, gente, tá? Ô, Fafá, ni. Ô, gordinho. Excelência. Bem observado. Juiz é excelência. Valeu, João. Obrigado, viu? A questão vai ser bem fácil, viu, galera? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte final, que é uma outra apresentação, bem pequenininha. Isso, e assim vai. Vamos lá. Vou só pegar para vocês aqui. Só abrir para vocês e a gente termina a nossa aulinha de redação oficial. Dedinho. Só um pouquinho, eu já vou abrir para vocês. Isso. Agora, a gente vai fazer assim, galera. Nós vamos verificar alguns expedientes. Tá? E qual é a estrutura desses expedientes? Vamos lá.
Nunca é demais lembrá-los que Papazito aqui está sentindo um cheirinho de questão, fazendo isso aqui com você, meus beberes. Padrão dos expedientes. Beleza? Que são os documentos oficiais. Belezinha? O João tá atento. Obrigado, João. É nóis. Eu vou começar lá por baixo, que é o principal documento que mais cai em prova, que é o ofício. Aqui. Padrão do ofício. Tá? Vamos lá. Forma e estrutura do ofício. O cabeçalho, galera. O cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do documento, centralizado na área determinada pela formatação. No cabeçalho deverão constar os seguintes elementos. Brasão. Gente, tá aqui o ofício. Aqui tá, assim vai ficar difícil, né, Thiago, se desenhar o ofício. Ei, cabeçudo. Olha só. Um ofício. O brasão fica aqui, ó. O brasão da República, tá? Bem no centro. Brasão das armas, no topo da página. Tudo, ó, galera, preto, black or white. Preto e branco. Não tem cor não, viu? Redação oficial não tem cor. Beleza? Preto e branco. Mas, professor, você está escrevendo lá em verde. Vai tomar no rabo. É só para destacar aqui, demônio. Tá? Sempre preto e branco. Beleza? Nome do órgão principal, aqui em cima, por exemplo, Ministério da Defesa. Se for o órgão máximo daquele setor, né? Por exemplo, Poder Executivo. Aí vai lá, entendeu? Do órgão principal. Nomes dos órgãos secundários. Por exemplo, Governo Federal, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, que fica abaixo. Do maior para o menor. E o espaçamento de um ponto entre as linhas. Não vai cair isso aqui de um ponto. É muito, muito detalhe. Aqui, ó. Os demais, observação, os demais elementos, endereço, telefone, podem ser informados no rodapé. Qual é a fonte do rodapé, galera? Lembre-se que toda a fonte do ofício vai começar com 12. 12, 11 e 10, não é isso? Qual é a fonte do rodapé? Isso, João. Agora vocês estão sacando o que é rodapé? Vai ficar onde o rodapé? Aqui embaixo. Fonte 10. E no corpo do ofício, negão? No corpo do ofício, qual é a fonte? No corpo do ofício, qual é a fonte, beberes? Fonte 12. Isso aí. Beleza? Isso aí. Aí, gente, mais detalhes aqui, eu vou colocar para vocês aqui agora, porque eu acredito que se cair, vai ser esta bostica de ofício, meu bebê. Conteúdo tranquilinho, a gente vai conseguir acertar essas questões, vai estar dentro disso que eu falei, tá bom? Vai estar dentro disso que eu falei. Beleza? Eu afirmo para vocês que vai estar dentro do que eu falei, meus queridos. Agora eu vou abrir para vocês aqui esse ofíciozinho para vocês se ligarem, tá? Só vou abrir aqui só um pouquinho. Olha lá. O Senhor tem muitos filhos ele tem,
Eu sou um deles, você também. Tá chegando a provinha da brigada. Vocês vão passar! Vocês vão passar, seus demônios! Confia. Confia. Vamos lá. Vou fazer um ofíciozinho aqui. Olha só. Então, aqui, brasão, né? Brasão. Aqui, gente, identificação do expediente à esquerda. Que expediente? Ofício, número 1010, barra, Ministério da Defesa, barra, vai tendo do menor para o maior aqui. Fica à esquerda. Isso aqui, gente, identificação do expediente. Gente, aqui fica Santa Maria, que é o quê? Local e data. Local e data ficam onde? Canto superior direito. Beleza? Aqui, gente, endereçamento, fica aqui, ó. Para quem vai? Endereço, vai aqui. Sei lá, setor de compras, rua, vai aqui, endereçamento. Beleza? Assunto, vai aqui, ó. Assunto. Sei lá, prorrogação de tempo de serviço. Opa. Aí segue o assunto. Aqui vem o vocativo, galera. Antes do corpo do texto. Vocativo. Senhor Presidente da República, depois do decreto. Ou Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito. Isso aqui é o vocativo. E depois vem o corpo do texto. Lembrando que se eu tiver 2 parágrafos, você não vai colocar numeração. Se tiver 3 ou mais, eu vou ter que colocar numeração. Quantos pontos que eu vou ter de espaçamento entre os parágrafos que eu coloquei lá no início da aula? 6 pontos? Que eu falei lá no início da aula? 6 pontos. Beleza? É isso aí, galera. Tá bem? Fecho. Cuidado com fecho. Olha só, o fecho vai ficar lá no finalzinho. Fecho, que vai ficar no final, né? Ai, canetinha, tá falhando, tia. Cuidado com o fecho. Eu vou falar sobre fecho para vocês aqui. Fecho. Tá no finalzinho aqui do ofício, tá, gente? Fecho. Ou você vai usar atenciosamente ou respeitosamente. Só que eles têm diferenças. Como assim? Qual desses eu uso quando eu for pequenininho falando com um cara grandãozão aqui, ó? Eu sou só um secretário de um município, eu tenho que falar com o governador. Eu uso respeitosamente ou atenciosamente? O que vocês acham? Exatamente. Galera, isso aqui pode cair. Respeitosamente é usado para autoridades de maior grau hierárquico. Atenciosamente, ou do superior para o inferior, ou do mesmo nível. Tá? Então, eu, por exemplo, que eu sou militar, se eu for falar com um major,
eu preciso, ao assinar o ofício, colocar respeitosamente. E por último, a identificação do signatário. Quem é o cara, né? Quem é o cara? Aí eu vou identificar. Beleza? Isso aí. O último detalhe sobre o ofício, que é um detalhe que eu estou desconfiado, mas pode ser que não caia, é isso aqui. Está aqui o ofício. Você vai ter essa linha aqui, essa margem. Você vai ter essa margem menor. Tá? Essa margem aqui. Opa. Essa margem aqui. Três centímetros. É até 3 centímetros. E aqui até 1,5. Por que que é assim, galera? Vocês sabem me dizer por que que é assim? Eu descobri isso dentro da Força Aérea. Porque para a galera, esses ofícios às vezes vão para dentro de um processo. E aí você vai furar esse processo. Sacaram? Eu vou furar esse processo, então tem que ter mais espaço aqui, ó. Beleza? Infelizmente, são dados importantes. Ah, Douglas, isso aí. Quem é do quartel e trabalha com burocracia consegue entender bem melhor a redação oficial, sempre. Porque é muita coisa que a gente usa no dia a dia. Beleza, galera? Então, ofícios são essas informações mais importantes que eu acho que eu julgo que são as que podem fazer diferença para vocês. Tá? Vou colocar no grupo para vocês um complemento, né, desse slide que fala sobre essas outras características do ofício. Tá bom? Agora, para a gente fechar, tem mais alguns expedientes aqui que eu vou olhar para vocês, que eu vou falar sobre o correio eletrônico. Sobre o correio eletrônico. E aí a gente praticamente já encerra a redação oficial. Tá bom? Viram que é um assunto bem curtinho. Esse assunto, você vai ter uma questão, deve ter. Toda vez que, para quem está acostumado a prestar provas de concurso público, sabe que quando entra um assunto no edital, esse assunto, praticamente, que via de regra, ele acaba sendo cobrado. Tá? Então, vamos subir aqui, vamos falar sobre correio eletrônico. Aqui. Então, o correio eletrônico, que é o e-mail, né, gente? Que é o e-mail. Que é o e-mail. O correio eletrônico também é considerado um documento oficial. Eu acho que já uma questãozinha já pode cair assim. Perguntar se o e-mail, né? Se o e-mail é documento oficial. Se for, assim como ofício. Ele não é menos, ele não é inferior ou superior a nada. Ele é que nem nós, vocês que serão militares e eu que sou militar, e alguns já são militares aí, né? Nós não somos melhores ou piores, nós somos diferentes só. Bem diferentes. Na verdade, a gente é melhor assim. Cabeira. Então, documento oficial é documento oficial. Então, o e-mail está no mesmo grau do ofício. Tá? Cuidado, que você pode achar no verdadeiro ou falso aqui não, né? Então, a linguagem não pode ser incompatível, é óbvio, né? Com uma comunicação oficial. Ou seja, são utilizados... Só que, claro, são e-mails utilizados, são correios eletrônicos utilizados pelos servidores públicos. Então, ele deve ser oficial, tem que ter .gov.br. Tá? .gov.br. E, olha só, isso se transformou, galera, na principal forma de envio e recebimento de documentos. Antes era ofício, tá? Agora é correio eletrônico. Beleza? Na principal forma. Vamos lá, então.
no assunto, né? Claro e específico possível. É pequeno, né? Uma linha lá. Todo mundo já mandou e-mail, né, gente? Beleza? Local e data, vai precisar? O que vocês acham? Vocês acham que vai precisar de local e data no e-mail? Você tem que escrever o local e a data? O que vocês acham aí? Por lógica, gente. Por lógica. Vocês acham que vai ter local e data? Claro que não, né, Marina? Não, você não vai ter local e data. Então isso aqui não tem sentido, não tem lógica. Então local e data não. Sabe por quê? Porque no e-mail já tem local e data. Beleza? Saudação, sim, né? O vocativo. Prezado senhor, prezada senhora, senhor, senhora, seguindo o cargo. Aí vai seguir a mesma coisa. Se você mandar um e-mail para o ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, você vai colocar excelentíssimo, excelentíssimo, aí vai o senhor, né? Senhor ministro do TSE, vírgula. Aí você vai para outra linha. Beleza? Beleza? O fecho, atenciosamente, é o fecho padrão das comunicações oficiais. Popularizou-se, né? Você ter aqui o ATT, né? Mas não são fechos oficiais. Beleza? Galera, a mesmo fecho para hierarquia, né? Se eu estou mandando um e-mail para o general, eu vou ter que colocar no final respeitosamente, porque ele é mais antigo. Porque eu tenho que ter respeito pelos mais antigos. Se for no mesmo grau, atenciosamente. Beleza? Bloco de assinatura. Gente, que seria o desfecho? Para vocês que trabalham no quartel e tem e-mail funcional, já tem um bloco lá no finalzinho. Tem lá, por exemplo, no meu caso, Tiago Costa de Oliveira, primeiro sargento SAD, aí embaixo, encarregado do setor de pessoal do GELOG, embaixo, Base Aérea de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É um bloco de assinatura pronto. Beleza? Nome completo, cargo, unidade, viu que eu falei? O órgão, telefone, tudo embaixo. E o anexo, como no e-mail também eu posso anexar, né? Beleza? Planilhas, aí não tem uma abordagem. Para a gente terminar, o que é a apostila? A apostila é feita para corrigir algo que o governo publicou. Retificações. Eu vou criar uma apostila, né? Na publicação do dia tal, no diário oficial tal, aí tem lá, apostila-se, vou apostilar, é retificar. É consertar. Beleza? Isso é apostila. E o ofício nós já vimos, né? Deixa eu só ver se tem mais algum. A gente colocou os principais aqui. A apostila é para consertar, tá, galera? Para retificar, para arrumar. Eletrônico. E a mensagem, gente? A mensagem, ela é focada só na administração pública, tá? Entre a administração pública, só entre a administração pública. Só dos poderes públicos da nação. Então a gente nem tem acesso a isso aqui, as mensagens. É uma comunicação oficial, que é pouco usada. Se usa mais o correio eletrônico. Mensagem é só entre os chefes de poder. Por exemplo, o presidente da República para o presidente da Câmara dos Deputados. Isso se chama mensagem. São atos da administração pública. Também vai ter brasão. Também vai ter identificação do expediente, mensagem, número tal. O vocativo também vai ser à esquerda. O texto, que vai ser o corpo do texto,
né, 2 centímetros vocativo, não fiquem preocupados com isso, eu não acho que a Fundatec vai cobrar tanto detalhamento assim. E o local e a data ficam no final do texto, isso é a diferença da mensagem, né, para o ofício. Onde o local e a data ficam no ofício, galera? Qual a posição do local e da data em ofício mesmo? No ofício, o local e a data ficam em qual local? Qual a posição? Fica no canto superior, no começo, isso, superior, direito ou esquerdo? Direito. Assim como no quartel, né? Beleza? Assim como no quartel. Galera, com isso, eu dou por encerrado. Esses conceitos de redação oficial, tá bem, gente? Eu quero que vocês deem uma lida. Eu não quero que vocês fiquem desesperados com detalhamentos mais específicos. Eu quero que vocês foquem nos ofícios, tá? No padrão do ofício. Eu quero que vocês não se esqueçam disso daqui que eu vou revisar com vocês agora, que a gente tem 2 minutinhos aí. Eu não quero que vocês esqueçam disso daqui, galera. Olha só. Isso daqui, eu vou colocar aqui para vocês de novo. Que são os atributos. Não se esqueçam dos atributos, galera. Não se esqueçam dos atributos da redação oficial. Por favor, não se esqueçam. Não se esqueçam do flico. Não se esqueçam do flico. Por favor, meu povo. Isso aqui vai cair, galera. Eu não tenho dúvidas. Tá? Flico vai cair, galera. Flico vai cair, galera. Flico vai cair, caramba. Formalidade. Aqui a linguagem. Aqui a impessoalidade. Isso vai cair, povo. A coesão. A concisão. Beleza? A clareza. São as características. Tá bem? A objetividade. Isso tudo vai cair. Belezinha? Então é isso, meu povo, tá bom? Hoje é só, vou deixar vocês agora, já deve estar chegando aí o Prof. Thiago Carrão. Todos juntos, algum de vocês vai estar conosco nos hotéis, né? Quem for de fora da cidade, se eu conseguir encontrar vocês, aqui são muitos locais, talvez eu não consiga encontrar. Desejo a vocês, não vou desejar sorte, porque sorte para quem não estudou. Vou desejar para vocês só tranquilidade. Tranquilidade. Levantem 2 vezes ao menos para irem ao banheiro. Joguem uma água no rosto e olhem para vocês mesmos. E falem para vocês mesmos que vocês são foda. A gente vai ficar no Ibis, Bruno. A gente vai ficar no Hotel Ibis. À noite a gente vai jantar em algum lugar. Então, se vocês quiserem se reunir, a gente tenta reunir a galera para conhecer vocês. Que vocês são de fora, né? Mas é bem no centro de Porto Alegre. Gente, outro detalhe. O que é de vocês é de vocês, tá? Ninguém vai tirar de vocês aquilo que vocês plantaram. Só que a vida é incrível. Não é uma prova que vai definir vocês. Não é passar ou não passar no concurso que vai definir vocês. Vocês precisam ir para esse concurso pensando, eu tenho saúde, eu tenho minha família, né? eu tenho toda a vida pela frente. Se der errado, não é que deu errado, é que aconteceu algo para que algo melhor acontecesse no futuro. Beleza? Vá com o pensamento de que, se não der, tudo bem também. Mas vá com força e vá tentando manter a tranquilidade, que isso é o principal. A única coisa, eu sei que isso é chavão, né? A única coisa que pode derrubar vocês serão vocês mesmos. Porque todos que eu estou vendo aqui agora na aula, incluindo a Jennifer, que perdeu a aula de redação acadêmica, né, Jennifer? Tudo que eu estou vendo aqui agora, todos que eu estou vendo aqui agora, estavam em todas as aulas, estão preparados. Tá bom? Beijos a todos, estou no WhatsApp, tá? Eu tenho que colocar em dia algumas perguntas, faltam umas 6 perguntas para colocar em dia, mas eu as colocarei. Beleza? Beijos a todos e ótima sorte. Estamos juntos. Vamos com tudo, Brunão. Valeu. O prof vai ter que sair porque tem outra aula agora. Show. Valeu, Christian. A gente vai se encontrar lá no hotel. Abraço.